Encontrar simples pedras em cavernas levou esse cara a conseguir um cubo capaz de desbloquear, habilidades pelas quais sempre foi considerado o mais fraco. Mas por causa disso, a garota que cresceu com você e que agora é popular gosta de você, uma gangue obcecada por ela te agride e humilha até você atingir o fundo do poço. Bem, essa história começa com esse cara, aparentemente normal, que aparece nessa cidade com bastante estilo, porém graças a algum tipo de poder, ele desaparece. Enquanto isso, vemos essa menina em uma escola bem comum, onde a garotinha recebe uma ligação avisando que logo irão atrás dela e que ela deve se preparar. Nessa idade, a garota não entende muito, mas ao ver que seus colegas desaparecem e só restam um monte de caras de terno, além de túrbio, é uma situação que muda completamente o clima do lugar. Então ela decide seguir as instruções do cara da ligação até acabar chegando a um depósito. Felizmente, acontece que é o cara de antes usando o teletransporte para salvar a garota. O problema é que os 4 de antes não vão facilitar para ela. Por algum motivo eles precisam dessa garota. Então começa a parte épica, quando só de correr o cara já mostra que seu condicionamento físico é de outro nível. Quando ele se afasta o bastante, deixando a garota segura em uma barreira mágica, retorna para mostrar seu verdadeiro nível como deve ser. O humano, aparentemente normal, tem uma força absurda e derrota a cara sem nem se abalar. Mas mesmo assim, seus rivais também parecem ser uma espécie de super-humanos que aguentam muito. Então, até que um dos dois morra, eles não vão parar. A tensão continua aumentando, a luta fica muito séria e as pessoas comuns percebem isso quando veem prédios sendo literalmente lançados na cara. No entanto, o aliado claramente é superior quando desintegra tudo o que se aproxima, transformando isso em uma massa que destrói seu rival, levando-o ao que se conhece como ciclos, que assim como em Jujutsu, trata-se de um espaço totalmente controlado pelo anfitrião do poder. O tipo de traje está acabado, enquanto isso demonstrando seu poder ilimitado. O super-humano devolve o tempo, reparando todos os danos para que a pequena Shen-Yao não se lembre de nada do que aconteceu e possa continuar sua vida exatamente como a deixou com seu amigo de infância. E que justamente é o protagonista dessa história, chamado Xiaoxi. No entanto, a partir daqui, sua vida se torna bastante comum e pulamos alguns anos no futuro até sua época de ensino médio. Com a típica reunião em um karaokê, onde os populares querem fazer o quietinho passar vergonha, então eles perguntam para Shen-Yao, de quem você gosta? O modelo e o inteligente, confiantes de que será um deles que ela vai escolher. Mas acontece que desde criança ela sempre se interessou pela mesma pessoa, dizendo isso diretamente para o protagonista. No entanto, os invejosos imediatamente contam para o chefe da gangue da escola, e esse chefe, Dong Yun, é obcecado pela garota. Então, à noite, acabam dando uma surra nele, enquanto o ameaçam e humilham mostrando seu estado para ela por videochamada. E agora querem obrigá-la a aceitar que alguém tão fraquinho como ele não está à altura dessa mulher. Mas ele prefere se jogar da ponte do que admitir isso, especialmente depois de tudo que viveram juntos. No entanto, pouco a pouco ele vai perdendo a consciência, afundando até o fundo, onde vê esse cubo curioso que ao tocá-lo por algum motivo se conecta ao seu corpo, levando-o por uma espécie de túnel até o que será seu espaço, um lugar onde uma voz desconhecida lhe diz que agora ele poderá se teletransportar em um diâmetro de 15 metros. Ele não entende nada, então começa a usar seu poder e, enquanto os bandidos o procuram, acaba na escola no meio da noite. Então, o melhor é se acalmar. Ele volta para casa sem usar seu poder e tranquiliza Shen-Yao, que já estava prestes a chamar a polícia. E agora, com mais calma, ele começa a entender que esse espaço seguro é dentro do cubo, onde ele é o anfitrião. Enquanto isso, a voz deve obedecer às suas ordens e ajudá-lo a entender como tudo vai funcionar daqui pra frente, algo chamado Sistema do Universo Definitivo, algo cuja magnitude ele ainda não compreende. Mas logo ele vai entender, já que seus teletransportes estão descontrolados e são limitados. Um dia ele pode simplesmente morrer porque ficou sem energia ou caiu de um lugar acidentalmente, então, com a visão ampliada de 15 metros, ele pode ir treinando para onde se teletransportar. Mas claro, sem exagerar porque o corpo dele precisa aguentar antes de se esgotar. Se ele quiser durar mais tempo e conseguir proteger a garota dele, como diz a voz, ele precisa se aprimorar, e para isso deve comer pedras, literalmente, aquelas que encontra na rua têm certa carga de energia. Quanto mais preciosas e especiais, muito melhor. Então ele começa a praticar com sua nova visão e encontra uma pedra comum que, ao usá-la no espaço do cubo, o poder surge de repente. E uma simples pedra de nível baixo adiciona 2 pontos de força e 1 de resistência, melhorando seu DNA. Mas mandando-o para a cama novamente no dia seguinte, já descansado, ele vai para a escola, onde sua amiga parece estar mais apegada a ele depois do que aconteceu.
Contudo, após um breve flerte, esses bandidos e seu líder chegam à sala de aula, onde, procurando pelo protagonista, o veem tentando se esconder. No entanto, a voz diz pra ele que os pontos de poder do cara, chamando-o literalmente de lixo, mal chegam a 7 e ele tem 22. Mesmo Shen rejeitando-o repetidamente e mandando-o se afastar, ele tenta não causar problemas. O cara é um perseguidor. Agora, se Xiaoxi enfrentava com a situação e com apenas um aperto, o cara sente a pressão. Apesar disso, com o orgulho ferido, ele desafia Xiaoxi para uma luta à tarde na academia. O protagonista acaba escondendo isso de Chen Yao, dizendo que vai para casa mais cedo. Mas evidentemente ele acaba chegando ao local onde todos zombam dele. Afinal, ele nunca soube se defender e sempre se aproveitavam dele. E mesmo que agora ele seja mais forte, estamos falando de 13 rivais, o que basicamente o deixa com 20% de chance de vencer. Felizmente, provocá-lo por jogar sujo. Então Dong-Yun chama seu melhor guerreiro com 10 pontos de habilidade. É um cara com uma força imponente com quem ele deve tomar cuidado. Ele desvia da maioria dos golpes, mas e se algum acertar? Enquanto isso, Shen Yao, ainda na aula, está ansioso. Felizmente para o Prota, o tamanho do seu rival o faz cansar rapidamente. Cada golpe fica mais lento, mais desajeitado, e quando consegue agarrá-lo, ele o destrói com um canhão e um empurrãozinho contra a parede. Aqui Dong-Jun já começa a suar um pouco, mandando agora todos lutarem contra um só. O protagonista não tem escolha a não ser enfrentar o desafio, mesmo com chance de apenas 30%. Todo mundo o ataca, e mais do que se concentrar em bater, ele precisa ficar atento aos chutes e golpes traiçoeiros vindos de todas as direções. Isso, com tantos inimigos ao mesmo tempo, começa a cansá-lo, embora sempre tenha um chute na virilha. Sabendo disso, tudo é importante. Porém aqui todos partem para cima dele e mesmo se esforçando, ele acaba levando um bom golpe. O líder dele vê isso como a chance de destruí-lo enquanto está vulnerável. Vendo a coragem dele ao falar, o Prota decide colocá-lo na luta, mandando um presentinho bem na cara dele. Enquanto isso, ele vai derrotando cada rival, conquistando respeito, porém a energia corporal dele está quase esgotando completamente. No entanto, Dong-Jun precisa aprender a lição e, enquanto ele implora para que não se aproxime, acaba aparecendo o líder de outra gangue inimiga. Para zombar de como está sendo humilhado por um cara tão fraco e, além disso, por uma mulher. É isso que incomoda o protagonista, que só se importa que Shen Yao não seja o assunto da conversa deles. Porém, ele não pode provocá-los muito, pois seu nível agora é crítico. Então a única saída é sair correndo, contando os segundos para que o teletransporte recarregue. E quando pode, apaga as luzes, ficando atrás dos seus rivais, para que seja muito mais fácil derrotá-los com sua visão. Mesmo sem energia, um golpe no pescoço é sempre letal. O poder que o garoto obteve é desumano. Enquanto Shen Yao aparece com os diretores, preocupada com seu amigo, mas nesse caso, basicamente ele seria o valentão. Ele decide usar o humilhado Dong-Jun para encenar um pequeno teatro, se livrando da situação, enquanto sua amiga cuida dos ferimentos dele. Ele entende que, apesar de ser forte, seu corpo o está limitando e por isso precisa se tornar muito mais poderoso. Então, o que eles precisam são pedras, das quais há bastante na cidade, mas enquanto algumas têm dono, as outras são muito caras. Por hora, roubar não é uma opção. Então, com as economias que tem, ele compra um kit de escavação para procurar pedras na natureza. O que o leva literalmente até uma montanha, mas agora ter que cavar quase 15 metros não é uma opção. Por se tratar de uma caverna, ele decide procurar uma pequena fissura onde seu poder de teletransporte funcione, já que em locais completamente fechados ele não consegue entrar. O fato é que ele consegue. Ele se depara com essa caverna inexplorada, onde novamente o caminho parece estar bloqueado. Ele já avançou bastante, então lhe vem à cabeça a ideia de usar as fissuras de ar para se mover. E acaba funcionando com a ajuda do seu poder. O problema é que ele está diante de uma queda gigante, com superfícies bastante instáveis. E sem perceber, por estar distraído com as pedras, ele acaba trazendo uma cobra gigante atrás de si. Por sorte, no início ele não percebe, e com a ajuda do trem, consegue desviar de várias. Mas lembremos que é limitado, e agora ele precisa avançar por seus próprios meios para não se esgotar e acabar desmaiando. Com todo o cuidado, até mesmo se amarrando com uma corda, ele começa a coletar os cristais. No entanto, ao reconhecer a área com seu poder de visão, ele percebe que não está sozinho, ficando tenso ao ver essa serpente que claramente o ataca. E embora o cara por sorte consiga se livrar, ele acaba caindo na água, onde a criatura tem toda a vantagem e ele não pode se teletransportar para o cubo, porque enquanto essa anaconda estiver agarrada a ele. Isso conta como se fosse parte do que ele quer mover para o espaço, ultrapassando o limite de capacidade.
Então, antes de ser sufocado, ele se solta um pouco, se afasta e, uma vez em uma área segura, pode respirar tranquilo sem estar muito consciente disso. Acabou de levar para o seu sistema 11 gemas que ele pode até sintetizar, ou seja, combinar algumas pedras para transformá-las em gemas de nível avançado, que não só aumentam estatísticas, mas também podem lhe conceder habilidades especiais. E para isso ele só precisa esperar a pequena soma de 100 horas. Obviamente não é o momento para isso. Então ele deixa a maioria sintetizando e consome 2 diretamente, o que funciona, já que ele dá 2 pontos de velocidade e 4 em espírito. Agora ele retorna à Terra e o combate é totalmente diferente. A serpente realmente enfrenta golpes dos quais não se defende, porque eles carregam uma energia bastante forte graças à espiritualidade toda vez que seu poder evolui. É um completo abuso, né? Acabando com o animal. Enquanto agora ele só precisa esperar que suas gemas elementais cozinhem, enquanto adiciona mais uma dos restos da serpente. Ele está avançando muito bem, mas o mesmo acontece com o líder de gangue que ele enfrentou na última luta, que está ficando cheio de uma raiva bastante perigosa. Então por enquanto a intensidade está aumentando bastante. É assim que ficamos no plano macabro que os novos inimigos do Prota têm, que estão cientes de que sozinhos não conseguirão derrotar Shao, então decidem que, com algumas mentiras, vão envolvê-lo. Com um perigoso bandido da cidade, Sr. Lu, essa é a única forma de buscarem vingança, apesar do grande medo que sentem dele. Enquanto o Prota aproveita o dia seguinte em um grande encontro com Chen Yao, para o qual é evidente que o Prota está mudando. Agora ela o vê mais forte e confiante. Algo bem real quando ele pega na mão da garota, que já aceita que as coisas estão ficando sérias. Mas ele pede que de agora em diante possa contar com ela nos problemas que tiver. E mesmo que o protagonista prometa, o sistema do cubo sabe que ele não passa de um mentiroso. Ele continua se divertindo com ela, passam a tarde juntos e vão comer, onde o protagonista se diverte muito. Ele até tem um presente para ela, que é a gema de malaquita que ele tirou da serpente. A garota fica muito feliz com o presente, o relacionamento deles fica mais forte e agora eles costumam ir juntos para a escola. No entanto, o que acontece? E é que, enquanto Xiaoxia espera como sempre, a garota parece estar demorando um pouco mais do que o normal. Após meia hora, o protagonista fica alarmado ao ouvir alguns jovens falando sobre um desaparecimento na área dos apartamentos, onde ela mora. Entra em pânico, percorre a cidade até se deparar com vários policiais, e a mãe de Chen Yao chorando porque sua pequena foi sequestrada. Durante a noite, o protagonista começa a se encher de raiva sem motivo aparente. Mas será que é algo que ele deve controlar? No entanto, ao ver Dong Jun aparecer novamente, saindo do meio de toda essa gente, ele já não consegue se controlar. O homem vai para um beco distante, visivelmente nervoso. E ao esbarrar com um protagonista que neste momento quer destruir quem aparecer pela frente, ele sente o terror. E é que aqui o protagonista quer respostas na hora. Após ver sua expressão, o bandido líder de uma gangue, o vilão local, não consegue ocultar o segredo por mais de 10 segundos. E acontece que a garota e seu sócio foram capturados pelo Sr. Luo, que basicamente é o líder de uma máfia muito perigosa. Mesmo assim, esses dois perdedores queriam usá-lo para se vingar do protagonista. Felizmente, Dong Yun se retirou a tempo, mas seu sócio neste momento está sendo torturado. E como o senhor não gosta que brinquem com ele, acaba sendo bastante sádico, levando-o até a morte. Enquanto isso, tudo isso é presenciado pela garota, já que por uma pura coincidência e para a sorte do mafioso Chen Yao, ela é alguém de quem ele precisa. Já que, como lembramos, ela quando criança foi salva de forma incrível pelo desconhecido que aniquilou um grupo inteiro de elites. Ele sozinho, pois esse cara chamado tem contas pendentes com o Sr. Lau e estão procurando por ele. Ainda assim, ela além de ser muito criança perdeu as memórias, então realmente não sabe de nada. E o melhor para um cara que sofre de uma raiva incontrolável é bater nela até que ela se lembre. Felizmente, seu mordomo, que é como sua consciência, consegue detê-lo. Porque eles podem usar a garota para chantagear Shiguk. Como a origem de seu poder é misteriosa, eles não podem permitir que ele veja a garota espancada, aleijada ou morta. Porque ele poderia atingir um poder tão intocável que nem mesmo os assassinos especialistas contratados por ele conseguiriam lidar com isso. Está claro que a garota ainda é útil para eles, mas por enquanto o melhor é mantê-la viva, algo que acalma a raiva do senhor. E então, o mordomo diz para Shen e Ao cooperar, porque ele não sabe se da próxima vez poderá salvá-la. Enquanto isso, o protagonista só agora descobre quem é o Sr. Lugo e sua importância na cidade. Já que ele acaba sendo um bandido de primeira classe, que nada nem ninguém consegue vencer, anos atrás ele decidiu sozinho bater em um mestre bastante influente na cidade. Na verdade, todos sabiam que a família do agredido iria se vingar.
No entanto, apesar de serem milionários e terem respeito só de ver a presença do Sr. Gianluca, acabaram ajoelhados diante dele. Mesmo depois de terem ido embora, eles ainda continuavam na mesma posição. Esse cara e sua família eram tão importantes assim? No entanto, um dia, um sujeito misterioso sem origem conhecida chegou à cidade para tomar conta dela por alguns dias. O que foi suficiente para que o grande Sr. Lugo, que controlava tudo, acabasse humilhado e com 2 dedos a menos. Desde então, ele dedicou seu tempo, dinheiro e até o respeito e apoio familiar para encontrar e poder se vingar do desconhecido incontrolável. Então agora que ele tem a garota que salvou quando era pequena, ele pode usá-la? Ele não vai deixar passar nem a menor chance de encontrá-lo. Uma história interessante para o protagonista, uma informação valiosa. Mas o único que importa para ele é que tirem Shen-Yao desse joguinho de mafiosos. Ele agradece ao Dong Jun pela informação. Ele acaba sendo perdoado, mas Dong Jun o alerta que simples estudantes não podem se medir com mafiosos desse nível. O protagonista pede para ele não se comparar e diz que irá atrás da garota, mesmo que o outro vá à polícia, já que de forma calculada a gema que ele deu emitiu um sinal que pode ser facilmente rastreado. E isso o leva até este prédio abandonado, onde Gianluca está organizando os capangas nos quais gastou sua fortuna. Vários grupos de assassinos de elite, como este ventríloco macabro. O sistema indica ao protagonista que há 7 níveis de poder superiores a ele na área. A única melhoria que ele pode fazer é uma pedra que ainda está refinando, a qual estará pronta em 30 minutos. Apesar de estar 99% pronta, ele decide avançar, não há tempo. Sendo detectado pelos assassinos, que o veem como um simples garoto de escola que está perdido, então eles decidem se livrar dele. É assim que o prota se depara com um prédio de vários andares cheio de cadeados. Mas antes de arrebentá-los, um cara gigante o encara dizendo que ali não é lugar para crianças. O prota o analisa com o sistema, que percebe que o nível do cara é 55, 5 pontos acima do prota. Então, pela primeira vez, ele precisa lutar com cuidado. Um soco desse cara o faria desmaiar na hora. Enquanto isso, o Sr. Lu, para dar um pouco de entretenimento para Shen-Yao, decide mostrar as câmeras para que ela veja por si mesma. Como espancam o namorado dela até a morte, zombando do corajoso que quer subir a torre. De fato, a força e resistência do seu oponente não devem ser subestimadas. Ele só pode se aproveitar da sua rapidez para acertar alguns golpes, mas isso não é o bastante. Ele é forte para um estudante comum, mas nesse submundo ainda tem muito a aprender. Porém, o gigante é muito confiante, e em um duelo de velocidade, um pouco do poder do protagonista o faz comer poeira, parede, onde seus ataques devastadores aumentam, deixando-se levar pela situação. Enquanto isso, o sistema analisa seu rival, que tem como técnica prever os ataques. Por isso, depois de distraí-lo, faz uma finta como se fosse dar um chute, e usa seu poder para acabar recriando um martelo. Ele acerta a cabeça do adversário, algo inesperado, afinal não estamos em um ringue para uma luta justa. Ele precisa resgatar sua garota. Ele continua subindo as escadas, mas por pouco consegue desviar de alguns kunais de um cara que acaba deixando ele pendurado nas escadas, o que ele não entende. Como esse moleque fraco venceu o gigante, subestimando-o permite que ele se recupere para lutar no próximo andar. O que parecia lhe dar vantagem. É apenas um cenário onde a escuridão torna seu rival muito superior, e seu nível é 75. Contudo, o protagonista também possui uma ajuda visual, que funciona melhor onde a luz solar não incide diretamente. Então temos uma luta que começa bastante equilibrada, embora o rival pareça controlar objetos com velocidades incríveis, e o protagonista seja superior no corpo a corpo. Apesar de ter sofrido devido à sua habilidade de visão, seus movimentos não podem ser tão previsíveis, achando que só você pode enxergar. Então Xiaoxi acaba caçando ele e com um golpe bem baixo elimina mais um inimigo. No entanto, esse era um grupo de 3, e o líder deles tem o recorde de derrotar qualquer rival em 10 segundos. Uma força reconhecida até mesmo pelo outro grupo de assassinos que trabalha para o Senhor. Que aliás parecem muito mais destrutivos. O caso é que a sorte do protagonista acaba, pois ele encontra o cara chamado Beowulf, embora não esperasse que fosse um velho musculoso. De qualquer forma, ele não vai subestimá-lo. E ataca primeiro, presenciando toda a força que se concentra em um super-humano bastante falante, que faz cada golpe ser sentido. A surra inicia aos 10 segundos, caso ele sobreviva até então. Mas mesmo usando truques ou criando objetos de todo tipo, logo ele vai desmaiar com a quantidade de socos no rosto, mesmo tentando desviar e recuar. O super-humano não para nem por um segundo, continua atacando e o corpo do protagonista começa a cair, todo o seu interior está sendo esmagado.
Agora Xiaozi está completamente à mercê do seu sistema, já que com a maioria das costelas quebradas, ele é informado de que o refinamento das gemas finalmente está completo. Com o corpo aí destruído, ele sente a eletricidade. Força mais 11, resistência mais 6, agilidade mais 7. O aquecimento para Xiaozi terminou novamente. Ele se levanta enquanto seu rival reconhece que essa é uma verdadeira batalha de homens. Mas agora é a vez do protagonista atacar completamente. Cada soco cheio de energia, nem são visíveis para o fortão. No entanto, por isso mesmo, seu corpo leva alguns segundos para se adaptar a tanto poder, fazendo o protagonista sofrer, que só agora percebe esse pequeno detalhe. Ainda assim, esse nível basta para nocautear seu rival. A energia que ele libera é imparável. Quebrando a entrada com o corpo do cara, o grande senhor Yanlu começa a se desesperar. Quem é esse garoto desprezível que acabou com o grupo pelo qual ele pagou tanto? No entanto, seu mordomo o acalma dizendo que ainda resta a máfia dos 1000 homens, que é muito mais forte e certamente vão acabar com ele na próxima luta. Já que não só tem vários gênios, mas também essa garota que dispensa apresentações, basta saber que é um monstro. O problema se agrava, o protagonista continua subindo degraus, mas seu estado piora cada vez mais. São várias batalhas e seu corpo não é imortal, ele tem contusões demais. No entanto, se ele parar agora, suas pernas já não vão mais responder. E mesmo que claramente os adversários à sua frente sejam superiores, a pessoa que importa para ele está junto deles e ele precisa salvá-la. O cubo o alerta que, além disso, seu sistema fisiológico está afetado e todas essas emoções estão estressando o restante. Se não se controlar, vai desmaiar. O protagonista considera isso, mas agora precisa abrir a próxima porta e encarar o que vem a seguir. Pra ser sincero, não parece nada promissor. Com um cara de presença assustadora e uma garota viciada, excitada literalmente por ver suas vítimas sofrerem. A situação começa mais uma vez a ficar tensa. É assim que continuamos com essa grande prova que o prota tem que superar para recuperar sua garota. E agora em uma sala onde a escuridão já não está contra ele e não há velhos musculosos. Temos essa garotinha chamada Kui, junto com um cara misterioso, uma dupla estranha. A garota se aproxima do protagonista para medir seu nível de magia. Porém, ele não tem habilidades calculáveis e internamente seu nível aparece como 0. O que só deixa a opção de que sua força vem unicamente do treinamento físico e das melhorias de tempos em tempos. Uma pessoa com um estado assim é o sonho molhado dessa garota. Se apresenta gentilmente, mas depois do aperto de mão, lança seu primeiro golpe. Seja ele ou ela, revida sem pensar, estremecendo a garota que sente uma verdadeira força pura. Claramente ela é bem maluca, e o protagonista percebe isso quando ela começa uma coreografia de socos e chutes sem parar. Porém, apesar da garota estar se divertindo, o protagonista parece estar cansado demais para se manter focado. Então ele só pode responder com sua força. Enquanto isso, a garota, sem se proteger, vê seu sangue voando por todo o lugar. Mesmo assim, ela é capaz de dizer que para ser um homem forte, ele tem punhos fracos. Enquanto isso, vemos uma aura curiosa começando a envolver essa garota, e seu companheiro diz a ela que não é hora de usar sua habilidade. A garota sente que está diante de um rival digno para se divertir, e então crescem nela garras e dentes bem afiados que ela crava em Xiaoxi. Enquanto a garota fica cada vez mais agressiva e veloz, quando menos se espera, ela já está saboreando o sangue dele em alta velocidade. É uma situação bastante anormal, diferente dos guerreiros com quem ele já havia lutado. Já que essa garota parece possuída e desviar dela é muito difícil, porque além disso, ela tem bastante força. O protagonista precisa ficar sério, senão vai acabar morrendo, não pelos golpes, mas porque a garota continua sugando seu sangue como uma vampira. Curiosamente, ela é uma fera, e o sangue possui a pureza e o refinamento do protagonista. Isso está ajudando o corpo dela a evoluir a um ponto de descontrole, que até o companheiro dela precisa tentar fazê-la dormir com agulhas, mas mesmo assim não funciona totalmente, então ele precisa ficar muito atento a ela. Enquanto isso, o protagonista sabe que, se o cara entrar na luta, ele não vai conseguir lidar com os dois, já que se trata de um super-humano que, sem se mover muito, já demonstra ser perigoso. E fica claro que ele se segura por não poder se afastar de Kui, provavelmente porque, ao expor seu poder, acabaria perdendo o controle. Dá pra perceber o nervosismo do cara, que chega a pedir para o protagonista passar sem lutar, se ele está procurando a garota no último andar. No entanto, Xiaoxi é inteligente, sabe que esses caras foram contratados por dinheiro e precisa ter certeza de que, quando virar as costas, eles não vão atacá-lo. Então, fingindo confiança, mesmo estando quase morto, ele diz para o cara lhe dar uma prova de lealdade. E já que está encurralado, ele oferece assinar um pacto de sangue, de não agressão de todo o seu clã. O protagonista teria cedido só com a palavra, então ele apenas ri. O velho fica impressionado com a tenacidade que os jovens de hoje têm.
informando a essa loira que os planos mudaram por causa da situação de Kui e agora eles vão se retirar. No entanto, em apenas alguns segundos, uma presença estranha parece nocautear a garota, que não é outro senão o grande Sigu Kui, que finalmente decide aparecer. Os planos para o Sr. Yanlu estão mudando, ele ficou sem assassinos, então, segundo o mordomo, o melhor é se retirar. O milionário é bastante teimoso e diz ao ventríloco macabro que pagará o triplo se ele conseguir matar Shiguki. No entanto, esse cara só vive pelas coisas que realmente lhe interessam e não gosta que tentem manipulá-lo, mesmo que paguem. Já que o conhecido como Musan é o membro mais arrogante de um grupo chamado de Osso Maligno. E agora esse cara está muito interessado em desafiar o protagonista. Para nos dar o que será a melhor luta corpo a corpo, com grandes níveis de poder do que vimos até agora na série, enquanto o estudante ferido recupera o fôlego, ele sabe que precisa continuar avançando para salvar sua garota. Então ele entra na próxima sala, desta vez tentando detectar os inimigos poderosos que ainda faltam. Mas por algum motivo, uma das marcas desapareceu completamente. Algo que seria positivo se não fosse porque seu último rival é Muzan. Um cara que, sob a análise do sistema, só tem nível 7 de magia, um cara mais fraco do que os bandidos que enfrentavam a escola. Mas sua presença é bastante contraditória, e acima de tudo com a marionete que o acompanha com uma pedra mágica em seu interior. Aqui, Shoji não sabe o que pensar e também não lhe resta muito tempo, porque o cara começa com um chute letal. E com a animação de 6 episódios de solo leveling, em uma única cena vem aí a luta épica. E acontece que o cara, assim como o protagonista, não tem magia, porque todo o seu nível vem de habilidades muito mais difíceis de conseguir, como é para Xiaoxi, a força e, no caso do seu rival, a técnica ao usar talismãs e ventriloquia. Por isso, a luta se torna um corpo a corpo épico com todo tipo de socos e chutes. Musan está tão ansioso para ver qual das duas forças é superior, e o protagonista é obrigado a se adaptar à batalha. A luta fica cada vez mais acirrada, usando todo o cenário a seu favor. Paredes e colunas começam a ser destruídas, enquanto Xiaoxi tenta impedir que ele use seus talismãs, lançando tudo o que tem ao seu alcance. No entanto, Musan é muito rápido, e quando desfere alguns golpes nas costelas, combinando com seus talismãs explosivos, acerta o protagonista, fazendo-o recuar. Algo negativo, pois isso dá espaço para ele usar sua marionete, que controla a distância com grande precisão, enquanto dispara uma quantidade de raios por segundo que só podem ser bloqueados com extrema precisão. E Xiaoxi sabe disso, sem esperar esse soco letal do seu rival, que pela força é verdade que o faz sangrar bastante. Mas também lhe dá a oportunidade de pegar o cara pelo cabelo, ganhando firmeza, o que desespera Musan, enquanto ele prepara um soco que, ao impactar e com tanta força, arranca parte do cabelo dele. No entanto, esse soco era mortal e, graças ao seu talismã defensivo, o cara se levanta novamente. Algo péssimo, pois a Lokaneki sabe que o cabelo branco lhe confere sua forma final. Xiaoxi sabe que está encrencado quando começa a ser demolido a golpes, numa velocidade que mal o deixa perceber que seu rival está enchendo seu braço de talismãs. Enquanto isso, tudo o que ele pode fazer é desviar, enquanto a marionete é quem agora brinca com ele. Enquanto Musan conta que cada um dos talismãs que ele coloca custa 5 milhões de ienes, derrotar o protagonista está custando 25 milhões no total. Só para fazê-lo se ajoelhar, e por isso agora ele vai explodir. Enquanto isso, o Sr. Lugo parece estar satisfeito já que tem o dinheiro. No entanto, confiante em sua vitória, ele vê Xiaoxi aparecer entre o fogo usando sua pá de escavador, que custa no máximo 25 ienes para proteger o rosto. Musa, desesperado e sem entender o que está acontecendo, ataca em alta velocidade. Mas o protagonista, sem razão para entender a habilidade, acaba sendo muito mais rápido. Atingindo o adversário como um saco de pancadas, ele devolve todos os golpes e muitos mais, enquanto destrói suas armas e arranca delas à força. O cabelo branco, ambos estão destruídos. Apesar da vitória, o protagonista está prestes a desmaiar. Enquanto isso, o Sr. Lugo, acompanhado de seu mordomo, sabe que deve usar sua última arma restante. No entanto, parece que Musan ainda não terminou com a última explosão de sua marionete, enquanto foge. Felizmente, sua boneca não responde, mas a batalha continua. O cara continua gastando dinheiro em vários talismãs para acabar com o protagonista, que só pode cair enquanto desvia. O problema é que, durante uma nova explosão, o fogo consegue cercá-lo, e ele perde um pouco a consciência enquanto se lembra de Shen Yao. Então ele não pode desistir, precisa se impulsionar uma última vez, levando Musan com um grande impulso em direção ao chão, que termina em uma explosão que deixa Xiaoxi bastante queimado. Apesar de gravemente ferido, o homem consegue escapar com a marionete, mostrando sua grande força e velocidade.
Mas o protagonista não tem tempo, sobe até o último andar, encontra o perdedor que pergunta: onde estava a garota? Mas ao libertá-la e achar que tudo está bem, era uma armadilha do Sr. Lugo, que tinha uma bomba e os prende sob os talismãs de Mulsanne. Então o protagonista, como medida desesperada, tranca a bomba em seu cubo, fazendo a garota acreditar que tudo está bem, que eles poderão ficar juntos, eles se reencontram. O que ela não sabia era que, 10 segundos depois, quando vemos a explosão no sistema, e se combina com a da marionete que ficou dentro dele, ele é destruído por dentro, deixando um buraco no cubo. Algo que o protagonista não sabia e que o deixa totalmente imóvel. Enquanto a garota, tentando fazê-lo voltar à razão, leva um tiro do Sr. Lugo, que decide terminar o trabalho antes de ir embora. Shen-Yao acaba morta, enquanto Shigoku aparece no local para pegá-la mais uma vez nos braços e dizer ao protagonista que ele ainda não consegue se proteger, nem proteger a si mesmo. E ele não poderá fazer nada por uma garota que ainda não entende, deixando-o totalmente ferido, um pouco confuso e sem sua namorada. É assim que ficamos logo após a grande batalha, com um protagonista angustiado por não ter conseguido salvar sua garota dessa vez. Na verdade, seus poderes neste momento são limitados, o cubo está no limite, e as únicas habilidades disponíveis são teletransporte e visão aumentada. Enquanto isso, ele não sabe como responder à mãe de Shen-Yao sobre o ocorrido com ela. No entanto, aqui aparece uma mulher misteriosa que diz ter informações sobre o paradeiro do Sr. Jean Lugo, levando o assunto até uma cafeteria, onde descobrimos que a garota misteriosa consegue confirmar a suspeita que o protagonista tinha. Já faz um tempo, já que neste mundo, onde agora se sabe que existem super-humanos, mutantes, até mesmo cultivadores, era praticamente óbvio que deveria haver uma organização responsável por manter tudo sob controle. E que, segundo ela, inclusive, vem protegendo ele desde que conseguiu seus poderes. Algo que tanto faz pra ele, não é? Porque alguém que quer protegê-lo, ajudá-lo, não teria 3 caras armados. Enquanto isso, ela está prevenida e diz pra ele que não vai conseguir capturá-lo de qualquer jeito. Então, o melhor é todos se acalmarem. O prota confirma que ela de fato pertence a uma agência que controla super-humanos. Então, ao querer saber o que ela está procurando, ela diz que precisa que ele a ajude em uma missão de mercenário. E alguém que em um mês chegou ao grau B é o candidato perfeito. O protagonista diz que pode aceitar as missões dela em troca de informações sobre Yanlu, mas principalmente sobre Siguki, que agora é seu objetivo. A garota parece aceitar algo estranho rápido demais. No entanto, se deixarem ele ter tempo para a escola para não continuar falhando, além de uma recompensa de 50.000 ienes, ele acabará aceitando. Mas ao que parece, antes ela vai testar se ele é apto para essa tarefa e logo vão avaliá-lo. Para o prota é uma alternativa um pouco arriscada, mas é a única que ele tem no momento, já que além de força, ele precisa de informação e se infiltrar nessa agência pode trazer um grande benefício para ele. Porém, já em seu carro, a garota admite que colabora com o prota apenas porque sabe que ele despertou seus poderes recentemente. E ele é um garoto ingênuo que eles podem manipular. O que ela não sabe é que, com a ajuda de seu cubo, ele está ouvindo toda a conversa sem ser detectado. Algo interessante é que, quando ela menciona que não vai revelar grandes segredos sobre o que o protagonista procura, ela simplesmente vai lhe dar alguns relatórios de grau D. Já que fica claro que ele não sabe sobre clãs poderosos, a garota quer enganá-lo. No entanto, Shoshi pode usar isso a seu favor, porque a agência ainda pode ser útil para ele. Então, no dia seguinte, viajando até a floresta, no local que lhe deram, ele parece se perder entre tantas árvores. No entanto, ele se depara com o que parece ser uma mansão super secreta, onde temos todos os luxos, belas empregadas e pessoas de todo tipo prontos para o teste. E esse anfitrião explica a eles que terão que demonstrar diferentes características para conseguir o cargo de guarda-costas. A primeira sendo a tomada de decisões, onde o prota e os outros são levados a uma sala de cassino onde recebem 5 fichas grátis e sem trapaças nem roubo, devem transformá-las em 10 fichas para provar. Como diz esse desconhecido, há jogos aparentemente simples aos quais as pessoas recorrerão. Eles podem perder tudo num instante. O prota, ciente disso, busca outro tipo de jogo, neste caso concentração. Como no caso dos 3 copos e a moeda, onde ele nem precisa apostar tudo de uma vez. Porém, o mesmo cara de antes aparece, para desafiá-lo na mesa. E antes de ceder à pressão, o prota decide que os dois vão apostar todas as fichas. Surpreendendo seu rival, que não tem escolha senão aceitar, a responsável começa um jogo de mãos muito difícil de acompanhar. No entanto, o rival confiante parece ter uma resposta sem pensar, enquanto o prota, sendo alvo de zombaria de todos, decide apostar. Porque a ficha está em uma das mãos das garotas. Isso não faz muito sentido. No entanto, realmente nas regras nunca foi especificado que a ficha deveria estar nos copos.
As duas distrações da encarregada enganaram a todos, mas não o protagonista, que sai com o dobro de suas fichas, deixando os outros arrancando os cabelos. Aqui outras personalidades também conseguem, e algumas provas a mais acabam deixando um pequeno grupo de escolhidos para serem os guarda-costas daquele que eles apresentam como o Sr. Piero. Um milionário que eles devem proteger, já que o acompanham à noite em um banquete importante, e pelo qual acabam de receber seus pagamentos adiantados, uma soma de 3 milhões de ienes. Algo que faz o protagonista desmaiar, já que a garota que o contratou de todo esse prêmio só lhe deu 50 mil. Ainda assim, ele precisa seguir em frente e percebe que durante o famoso banquete haverá vários eventos importantes, como um leilão onde o Sr. Golo procura relíquias específicas, e uma delas soa familiar para o protagonista pelo nome, já que parece ser uma pedra de obsidiana, um objeto que o sistema dele pediu quando ele estava tão mal. Então, essa missão pode oferecer conhecimento e até mesmo alguma melhoria para o seu cubo. É assim que a noite chega, os seguranças começam a se preparar, chegando até a mansão de luxo, com um monte de milionários, alguns mais suspeitos do que outros. Mas depois da recepção vem o clichê dos ricos, que é fazer atividades estranhas. Neste caso, é revelado um cristal bem grande e reforçado só para mostrar uma enorme besta crocodilo em seu interior. Claramente não é um animal só para observar, é um ritual que existe há anos entre esses ricos, onde um guerreiro escolhido deve enfrentar a besta com armas clássicas tentando arrancar um sino dela sem morrer, tendo como motivação para quem se atreve um monte de barras de ouro. Vamos ver se a ganância os torna campeões. Ninguém pode sair da jaula quando entrar, algo com o qual os ricos concordam, já que eles mesmos não se expõem. É assim que vemos o primeiro guerreiro. Um cara que, vendo que a criatura está dormindo e que pode se aproveitar, decide gritar seu nome na frente para que todos ouçam. E antes de poder fazer qualquer coisa, tirar o sino, é devorado de uma maneira tão satisfatória e bem merecida por ser tolo. Claramente, essa criatura não é normal, e como explica o anfitrião, trata-se do último experimento de biogenética. Daquela que claramente é sua própria organização secreta. Então, enquanto alguns dos espectadores estão horrorizados, principalmente as mulheres, outros se divertem sabendo que esse é o show pelo qual pagam. O prota reconhece o quão macabro isso é. Mas quando vê que um dos seguranças desses ricos decide se candidatar, ele se surpreende. E seu companheiro explica que caso não haja voluntários, escolhem um segurança, aleatoriamente. Esse salário diário de 3 milhões tem uma justificativa, mas ele ainda está sendo enganado. Aqui o voluntário vai bastante confiante, já que apesar da velocidade aumentada do animal, ele sabe que se mantiver distância e atacar com lanças, pode feri-lo, até que começa a se cansar. No entanto, Shao-Ti sabe que ele não está levando em conta as melhorias genéticas e por isso está mais do que condenado. Voam alguns pedaços por aí, alguns olhos nos vidros, o palco se enche do sangue das vítimas. Cada morto faz com que a recompensa aumente em lingotes de ouro. Então, com essas condições aparecem 2 novos candidatos, um deles sendo o cara durão do time do prota, enquanto o outro é alguém trabalhador que só quer que seu chefe o valide, o reconheça. Se houver 2 candidatos simultaneamente, eles devem se matar entre si primeiro. Algo ilógico porque acabariam muito cansados para a batalha com o animal. No entanto, o cara durão parece despreocupado porque leva apenas alguns segundos para atacar seu rival. E com uma habilidade vampírica, ele suga o sangue, a energia dele, o que justamente o torna mais poderoso para enfrentar a besta. Ele não usa armas, para que seja justo. E mesmo assim, ele tem reflexos e uma presença tão grandes que com uma habilidade surpreendente arranca a cabeça da besta, com um golpe instantâneo que o coloca como um dos claros favoritos. E Shao-Ti sabe que seu nível está no mesmo patamar que o dele. Enquanto isso, recebe o sino e o prêmio em ouro. Essa vitória merece um brinde entre esses ricos que não precisam mover um dedo sequer. E é por isso que eles mesmos esperam que o anfitrião não lhes ofereça apenas isso, mas que os surpreenda. E ao que parece, é assim que chegamos ao prato principal. O elevador começa a subir novamente. Enquanto isso, mesmo sem as estatísticas do cubo, Shao-Ti pode sentir o poder avassalador dessa besta, e em nenhum momento estará sob o controle de ninguém. Trata-se do experimento definitivo da biotecnologia, o perigoso Talgo 17, que abrirá caminho para um verdadeiro caos no local. Então agora continuamos com a apresentação dessa fera. Uma deformidade criada pelos engenheiros de biotecnologia que combina a agilidade de vários felinos com a força dos ursos, o protótipo perfeito para dilacerar humanos. E com a única fraqueza de ser extremamente violento. Todos estão assustados, mas garantam a eles que está tudo sob controle. Enquanto isso, o protagonista percebe que a aura do animal realmente é impressionante, mas há algo mais.
algo que seu sistema sente, uma aura bastante pesada em alguém da sua própria equipe. Ainda assim, com uma recompensa quase o dobro em ouro, temos um primeiro voluntário. No entanto, ao atacar, a criatura o ignora completamente, indo diretamente para o vidro sem nenhum controle. O protagonista deduz que o vampiro deve ter liberado algo durante o combate para enfurecer a criatura. Na verdade, neste momento o anfitrião já não está tão tranquilo. A brutalidade e a inteligência do experimento deixam a maioria dos espectadores desesperados. E em um momento ele consegue quebrar o vidro, gerando um caos na mansão. O protagonista sabe que tudo está planejado. No entanto, essa confusão serve para que ele se aproxime do parente do Sr. Gianlugo e possa começar sua vingança. No entanto, os controladores, os guardas mais poderosos do local, aparecem para acalmar a todos e evitar que saiam de seus lugares, enquanto com grande força dominam a suposta besta temível. Assim continua a celebração. No entanto, Xiaoxi percebe que falta alguém em sua equipe e começa a entender o que está acontecendo. Dentro da mansão, os guardas estão realizando uma inspeção de segurança. Enquanto isso, a garota de Maria Chiquinha avança, eliminando qualquer um que encontra no modo furtivo sem ser detectada nem mesmo pelas câmeras. Chegando até esse porão protegido e usando as digitais de outra pessoa, ela acessa o Salão dos Tesouros. O problema é que já estava esperando por ela um controlador, um cara bastante ágil. No entanto, essa mulher poderia responder. Seria mais forte se não houvesse mais guardas, distraindo-a a ponto de ser atacada pelas costas. É assim que o protagonista aparece do nada para salvá-la, e já que o cara fica convencido, ele o ensina a respeitar de uma forma bastante dolorosa. Mumu tem dúvidas se pode confiar nesse cara, mas o protagonista a acalma, afirmando que está ciente da situação. Ela é realmente a mulher que ele deve proteger e pela qual foram contratados. Já que, sendo bastante observador durante todo o caos que havia, o velho milionário sempre esteve à frente em posição defensiva com os outros seguranças, enquanto criavam um cenário perfeito para que ela pudesse se esgueirar e pegar os tesouros. O problema é que, a essa altura, eles já deveriam ter movido todas as relíquias. Eles não vão encontrar nada, e os controladores já estão a caminho para acabar com eles. Porém, o protagonista e a garota chegam em um quarto onde os inimigos usam granadas de luz, com o protagonista tendo o espaço perfeito para criar um objeto e fazer uma ótima jogada de volta, deixando os rivais sem visão e aproveitando para se esgueirar um pouco. O problema é que esses caras estão em toda parte e, mesmo sendo classe B, ainda são poderosos, e 3 ao mesmo tempo. Os reflexos do protagonista falham e ele acaba sentado. No entanto, sua confiança sempre fica clara quando ele tem algo preparado, e é com essa granada falsa que ele acaba enganando eles. É assim que ele consegue avançar um pouco mais junto com a garota que sabe onde fica a saída, e ele tem força para levá-la até lá. Mesmo feridos, Xiaoxi sabe que não podem ficar esperando a morte. Então o protagonista vai na frente, mas como não está com a garota, que é a prioridade dos controladores. Um deles vai procurá-la, deixando um 2 contra 1, que muda completamente quando ela aparece pelo teto. Com uma habilidade inata com a katana e com os socos de Xiaoxi, esses 2 classe B acabam sendo derrotados. O protagonista, usando sua visão aumentada, localiza onde moveram os tesouros. E enquanto a garota procura o que tem valor, o protagonista só seleciona as melhores pedras, as gemas de qualidade, para cozinhá-las e adicioná-las às suas estatísticas. Por fim, ele vê a famosa obsidiana para o seu sistema. Eles pegam tudo e, ao avançarem, Mumu, a garota de Maria Chiquinhas, diz a ele que agora estão sobre o laboratório de biotecnologia, que, como já vimos, é um lugar perigoso, cheio de criaturas deformadas. Mas, por sua vez, um andar abaixo há um grande esgoto que pode levá-los direto à superfície. Com o saque, a garota conhece o local, mas o protagonista tem um mau pressentimento. Enquanto isso, os controladores feridos e a chegada do chefe deles são mostrados. Um cara que claramente parece forte, mas que além disso, ao ver o estado deles, lhes dá uns comprimidos que os obriga a engolir. Felizmente, trata-se de um medicamento de cura avançado. Mumu comenta com o protagonista que o principal é fugir do lugar, mas questiona se ele tem algo para fazer antes. E é que neste lugar, claramente temos uma mente mestra por trás de todas essas criaturas modificadas. E embora tenham nos feito acreditar que Talgu 17 era a perfeição dos experimentos, este doutor realmente é obcecado por modificações biogenéticas, mas em humanos. A garota esconde algo e o protagonista, como seu guarda-costas, decide acompanhá-la, apesar de achar que o melhor seria escapar. Só de sair do elevador, a garota já dá conta de um esquadrão inteiro. Aqui com o mapa eles se localizam e agora vão até o laboratório principal e por fim a saída. O problema é que este andar é o mais perigoso e os controladores já estão se aproximando, então eles avançam rápido.
Enquanto isso, eles encontram vários tipos de monstros pelo caminho. Já que este instituto busca a arma biológica mais poderosa, é óbvio que tudo é sombrio no lugar, e mesmo assim, eles continuam avançando. Ela afirma que as pesquisas em animais são perigosas, mas revela ao protagonista que o pior ainda está por vir após abrir um quarto. Ao verem vários espécimes estranhos e uma doutora que já os aguardava, ela comenta com o doutor que ele parece bem tranquilo. Na verdade, ele conhece a garota dizendo que ela estava atrasada, já que acontece que Mumu está procurando uma droga específica que o doutor produz, e pela qual eles haviam combinado que ela entregaria o tesouro da mansão, já que, embora ele trabalhe para o dono, o milionário só pede para ele criar armas genéticas em animais e ele busca fundos para experimentar em humanos. O preço desse tesouro pode lhe dar essa oportunidade. Enquanto mostram que ele já trabalhou nos mesmos controladores que eles enfrentaram, que eram pessoas fracas antes e foram melhoradas para o grau B, mesmo assim, o cara sente que pode ter ainda mais melhorias sobre-humanas e não se importa em criar monstruosidades, fazê-las sofrer para alcançar seu objetivo. Na verdade, ele fala bastante para no final revelar que ainda não tem o remédio que a garota precisa para a doença do avô dela, então ele dá uma boa surra no avô dela. Mentira. No velho. Ele não pode permitir que essa pesquisa sobreviva, e a criação de armas tão monstruosas, por isso ele tem que destruir tudo com a ajuda do protagonista. No entanto, é que de repente algo desaparece sem explicação e só entendemos depois de ouvir a voz do sistema. Novamente, que finalmente assimilou a obsidiana que conseguiram. Sentimos falta do cubo, enquanto vemos que o sistema foi completamente reiniciado, mas a mais. Sua atualização lhe dá melhorias incríveis, um espaço muito maior, mais capacidade. Agora, seus teletransportes e visão podem alcançar até 30 metros. E com uma nova função para melhorar não só seu corpo, mas também objetos criados por ele. Toda essa atualização enche a cabeça dele de estresse, enquanto vemos como Mumu acaba liberando as espécies por todo o lugar. E quem as encontra são os controladores, que ao verem morcegos deformados como esses, dizem que não há nada com o que se preocupar. Mas quando esse cultivador de fogo é surpreendido por um dos lagartos, que demonstra brutalidade ao literalmente destroçar seu corpo em segundos, eles precisam aproveitar o momento para atacá-lo antes de serem os próximos. Enquanto isso, Mumu, olhando o mapa, sente que está perdida e por isso acaba encurralada pelos controladores que querem se divertir um pouco. Na verdade, as duas mulheres têm níveis bastante parecidos, cada uma com a arma que controla. Mas quando o careca se mete, seus punhos são letais demais e a mulher confessa que vão matá-la. Porque depois de tomar os comprimidos não há mais opções, de qualquer forma sempre foram cobaias do doutor. Mumu sabe que isso não justifica todos os assassinatos, mas faz isso para irritar seu rival. Mas quando está prestes a receber o golpe final, o quarto inteiro para e a aparição de Xiaoxi, de forma épica, explode tudo. O cara chegou atualizado, agora ele levita, porém com sua visão sabe que o lugar vai lotar de feras. E antes de ser devorado com seus 30 metros, ele acaba se teletransportando com a garota diretamente para os esgotos. Enquanto seus rivais provavelmente vão sofrer. No entanto, o prota está distraído com outra coisa, vendo a troca de roupa da Mumu. Enquanto isso, ela tenta dizer algo para ele, mas aparece um cara atrás deles que eles não conseguiram detectar em nenhum momento. O cubo sabe que o nível de poder dele é alto demais para ser medido, e que não é outro senão o chefe que vimos antes. E que tem certeza de que ele não vai deixá-los ir a lugar nenhum. Nos preparando para o combate final entre dois humanos que neste momento estão com a atualização máxima de seu poder para nos dar uma batalha épica. E é aqui que chegamos a este final, onde o desconhecido que vimos por vários capítulos, chamado Laika, os enfrenta. Ele sabe que a dupla é fraca, mas como acabaram com tantos dos seus, precisam lidar com o desastre. Até mesmo o cubo do protagonista alerta que o nível do oponente é muito superior. O cara já estava ciente de que alguém estava tentando roubar informações. Ele esperava enfrentar um figurão e agora tem que se contentar com peixinhos. Rapidamente, o valor de combate dele aumenta e o protagonista sabe disso. Ainda assim, quando tenta fazer da garota sua nova subordinada, Xiaoxi se interpõe, segurando seu braço e arriscando um primeiro ataque, mostrando as deformações que Laika pode causar em seu corpo. Coberto por metal, o cara é tão rápido que Xiaoxi só consegue desviar, e mesmo com os ataques velozes de Mumu, o cara tem reflexos até nas costas, dobrando seus braços à vontade. Ainda assim, o teletransporte aprimorado do protagonista surpreende com alguns socos. E apesar de insuficiente, Laika sabe mentalmente que não deve subestimá-los. Shadow analisa que tem alguma chance de escapar e para isso ativa o cubo com sua nova função para aprimorar suas armas. O que o sistema não avisou é que isso leva tempo, ele só pode transferir 20% do poder e é muito provável que a arma exploda.
Como ele precisa de toda a capacidade do sistema, não poderá usar a visão nem o teletransporte. Mesmo com tudo contra, o protagonista executa a ordem, então agora eles precisam se concentrar em aguentar. Porém, o cara não lhes dá tempo e parte para a briga. Nem Mumu com sua espada, nem Xiaoxi desarmado conseguem se aproximar. Laika percebe que eles preparam uma habilidade que ela não compreende, mas o protagonista apenas ataca, sem responder. Porém, o cara não cederá, e mesmo com os truques habituais, seu corpo aguenta o que recebe, claramente. Xiaoxi também se destaca, já que sua resistência se torna até problemática quando tentam nocauteá-lo na pancada, mas ele sempre se levanta para que Mumu possa aproveitar e escapar. Além disso, o protagonista adora provocar seus rivais. Ainda assim, falta tempo para completar a fusão de sua arma, e seu corpo já está sofrendo com hemorragias excessivas. Laika desconhece a razão por trás da determinação dele. Não se trata de algo tão simples quanto dinheiro ou mulheres. Disso ela tem certeza. O albino já está procurando a primeira área para cortar enquanto sua vítima perde a consciência. Pelo menos até que, em modo furtivo, Mumu aparece novamente atravessando o cara. Ela não podia abandoná-lo, mas o sistema rapidamente avisa que não fizeram absolutamente nenhum dano a ele. A garota consegue desviar por muito pouco, ataca novamente em uma sequência de golpes tão limpa, mas que termina com um tiro à distância, que a essa altura já faz a garota desmaiar. Esse cara é o verdadeiro experimento final em humanos e está prestes a acabar com ela usando sua própria katana. No entanto, o protagonista, sangrando muito, recebe a atualização de que a fusão foi concluída. A adaga ganha agilidade mais 3, velocidade mais 1 e o raro atributo de gelo. É a oportunidade de mudar as coisas. No entanto, o cubo novamente o surpreende dizendo que a fusão deu errado, e ele tem 30 segundos para se livrar da arma, ou ela vai explodir. Rapidamente ele acelera, crava a adaga na parte menos letal do seu corpo, então acaba sendo lançado de volta com um golpe que o destrói. O albino zomba e tenta extrair a adaga, sem saber que partículas de gelo se espalham, congelando uma grande área. Seu corpo, debilitado pela explosão, não resiste ao frio intenso. O protagonista desconhece suas ações, mas o sistema detecta um aumento nos percentuais de combate de Laika. Eles precisam escapar. O número não para de subir enquanto eles se afastam, até que finalmente encontram o esgoto. Oportunidade para a garota escapar, mas mesmo relutante, o protagonista a obriga a ir. Tudo isso para que, com suas últimas forças, ele receba todo o impacto de Laika. O protagonista parece ter sido apagado pela explosão resultante de uma nova transformação, mas não foi o caso. Usando a teletransporte, o cubo o deixou preso à garota, que com seu traje de mergulho consegue se salvar. Enquanto o albino não consegue conter a raiva, aqui o protagonista fica totalmente exausto em seu cubo, a ponto de desmaiar. E alguns dias depois voltamos normalmente para a escola, tendo consciência de que conseguiu escapar dessa besta por muito pouco. Mas ele terá que continuar enfrentando pessoas assim o tempo todo. Aqui ele acaba sendo raptado da escola por Mumu, que depois do que passaram quer que ele se junte à ATC. Em suma, uma academia para treinar super-humanos. Com o objetivo de participar do torneio que se aproxima, Xiaoxi quer recusar, já que basicamente tem uma namorada para salvar. No entanto, Mumu deixa claro para ele que Shiguki é um cara difícil de conquistar com o quão poderoso ele é. Ele pode estar em qualquer lugar, mas justamente já foi vencedor desse torneio no passado. Ela pode ajudá-lo a obter informações, até mesmo o paradeiro. Isso muda tudo. As lembranças da namorada ressurgem. E para recuperá-la, ele vai vencer qualquer torneio que colocarem na frente dele. O acordo está feito e um grande evento nos espera. Termina essa primeira temporada do Donghua, que foi uma grande experiência visual desde que começou a ser exibida. E esperamos que em breve tenhamos notícias de uma continuação. Eu gostei bastante e sinto que o torneio tem muito potencial para o futuro. Agora, com este capítulo final, completamos o resumo. Por enquanto, a distribuidora não confirma. Mas com os números e a popularidade que esse protagonista teve em sites e redes sociais com seus edits, esperamos que estejam planejando mais 12 episódios com essa qualidade incrível que temos visto por tantas semanas. Aproveitem esses donguas chineses em uma boa tela, com a melhor qualidade, para aproveitar os detalhes que eu omito no resumo, que muitos consideram o irmão perdido de Solo Leveling. Embora eu seja sincero, para mim ela tem sua própria identidade, a série sugere que os níveis de poder vão explodir loucamente, e todos ficam muito felizes, por isso aproveitem essa animação incrível por vocês mesmos. Ser da China a torna menos acessível, mas sempre há maneiras de aproveitar ainda mais essa animação insana, com lutas e uma história que promete durar muito. Se quiserem, podem achar essa série como The Super Cube, é desconhecida como vocês curtem. Eu resumi Lyoarun pra vocês, 2.500 likes para outro Donghua que já preparei. Espero que curtam meu resumo, agradeço. E como disse meu pai, eu vou embora.